Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 24 de maio do ano da graça de 2022. E que bom voltar, retornar a esta boa prática de pela manhã meditarmos na palavra e de podermos partilhar esse momento também por esta via. O fim de semana passado foi um fim de semana muito intenso, cheio de coisas a acontecer, cheio de intervenções, quer por via da comunhão, também da palavra. Muitas coisas o Senhor fez no nosso meio. E voltando ao texto e à ideia e à palavra que o Senhor colocou no nosso coração no domingo, pensando no papel dos pais, ainda pensando na família e pensando em particular em Abraão, tínhamos meditado na vida de Sara na perspectiva de mãe, agora meditamos em Abraão na perspectiva do pai. E de facto, de muitos aspectos que certamente poderemos ainda ao longo desta semana esmiuçar e trazer ao nosso coração, Abraão será sempre um exemplo para nós. E ele é um exemplo porque o próprio Deus o reconheceu também. Bem sabemos, e já lembramos isso inúmeras vezes, que Abraão e Sara cometeram erros. Abraão cometeu erros, obviamente, era um homem, mas o seu exemplo de fé é, sem dúvida nenhuma, algo que não nos pode deixar indiferente. E para alicerçar esta perspectiva, até porque através dos bons exemplos de homens e mulheres que se relacionaram com Deus no passado, e que muitos deles nós temos na Bíblia como exemplos, vamos perceber só um pormenor que a própria palavra registra sobre Abraão e que eu creio que nos deve motivar na nossa jornada, e agora não só na perspectiva de pais, mas como filhos de Deus. Em 2 de Crónicas, numa expressão de oração, de adoração, Josafá diz o seguinte, e ele está no templo perante a congregação, perante o povo, e ora assim ao Senhor: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, e não deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Mas esta expressão é tão interessante, porque alguém, mais tarde, reconhece, e é usado por Deus para reconhecer que Abraão, mais do que um líder, mais que um pai, foi alguém que é reconhecido como amigo de Deus. E isto é tão significativo, e poderíamos dizer, mas isso foi Josafá que naquela altura registou isso e orou dessa forma. Mas como bem sabemos, a palavra de Deus é uma só, e a sua consistência, a forma como ela se complementa é um elemento essencial para percebermos a essência da palavra. Tiago, na sua epístola, falando sobre fé, quando ele, de uma forma tão clara, é usado pelo Espírito Santo para nos falar sobre fé, ele, lá em Tiago 2, 22, diz: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amados, de todo este desafio, e como eu lembrava no domingo, provavelmente um dos maiores desafios da caminhada cristã é o de assumirmos a nossa identidade como filhos de Deus, e como isso é diariamente posto em causa.
Este desafio ainda ganha um aspecto mais relevante quando percebemos que somos filhos de Deus e somos amigos de Deus. A nossa vida é vivida diariamente tendo Deus, o Criador de todas as coisas, tal como Josafá falava, Ele que tem todas as coisas nas suas mãos, Ele que criou tudo, Ele que determina tudo, Ele é nosso amigo, é nosso Pai e é nosso amigo. Amados, não sei quanto a vocês, mas a mim anima-me muito começar este dia e olhando para a palavra e sendo mais uma vez lembrado que eu tenho em Deus um Pai e tenho um amigo. Alguém que, como pai e amigo, certamente cuidará de mim, estará presente na minha vida de uma forma absolutamente determinante. O que também irá determinar, com toda a certeza, o nosso viver, o meu pensar, o meu falar, as minhas emoções. Isto é uma realidade que não é só para hoje, dia 24 de maio, é uma realidade para todos os dias da nossa vida. Eu creio que vale a pena pensar, meditar e assimilar bem isso no nosso coração e alicerçar bem isso no nosso coração. Deus, o nosso Pai, é também o nosso amigo. Que o Senhor nos abençoe, guarde e dirija neste dia. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.